Fala Dev, muito bom ter você por aqui. Esse é mais um vídeo de React Native e recentemente foi liberada a SDK 49 do Expo. Inclusive eu já gravei um vídeo mostrando as novidades dessa versão e se você quer ficar por dentro, aqui na descrição vai estar o link de sugestão aí para você assistir esse outro vídeo também, tá? Onde eu mostro as novidades dessa versão. Bom, eu tô mencionando aqui esse vídeo porque no final dele eu menciono que uma das novidades dessa SDK 49 é o Expo Router V2, mas eu disse que eu faria um outro vídeo só para falar dessas novidades da V2 do Expo Router e esse vídeo chegou porque nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você as novidades do Expo Router V2, tá? E a gente vai criar um projeto, vai adicionar o Expo Router V2 nesse projeto para eu te mostrar essas novidades. Então, vem comigo, vamos dar uma olhada nisso junto, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui com você, tá? E eu vou começar por criar um projeto e eu vou primeiro criar o projeto sem o Expo Router. Por quê? Você tem duas possibilidades. Possibilidade número 1 é criar um projeto já com o Expo Router configurado. E a opção 2 é você adicionar o Expo Router em um projeto que já foi criado. Eu vou escolher essa segunda opção. Por quê? Porque eu quero, junto com você aqui nesse vídeo, fazer tudo desde o início, ou seja, instalar o Expo Router, configurar o Expo Router, para você fazer junto comigo aqui o passo a passo mesmo do total zero, tá? Porque se a gente escolher aqui um projeto já com o Expo Router, daí não vai ter muita graça, né? Porque ele já vai vir todo configurado aqui pra gente. Então, vamos pelo caminho de fazer essa instalação mais manual, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar criando um projeto, tá? Eu vou criar aqui um projeto com npx create expo app. Eu vou passar esse @listed para que ele me traga mesmo a última versão disponível. E aqui no template eu vou escolher um projeto em branco, já com o TypeScript configurado e para garantir também vou sinalizar que eu quero a SDK 49. Eu vou dar um Enter aqui, o nome do projeto eu vou chamar de Expo Router V2. Vou usar esse nome aqui para o projeto e agora a gente espera o projeto ser criado para a gente abrir no VS Code, executar no emulador essa aplicação. Então vamos aguardar. Maravilha, ele já está criando aqui o projeto para a gente e show. Vou deixar só o emulador aqui um pouquinho mais para cá, para ficar mais alinhado aqui com a câmera, tá? Ao toque. Bom, vamos lá, eu vou acessar a pasta do projeto, vou abrir aqui no VS Code e eu vou, a partir de agora, usar o terminal aqui integrado do próprio VS Code. Então eu vou fechar esse daqui e eu vou usar esse terminal aqui, tá? Então eu vou abrir ele aqui. Você pode também abrir por aqui, tá? View, e aí você vai encontrar a opção de terminal, inclusive ali o atalho de acordo com o seu sistema operacional. Vamos executar essa aplicação só para a gente garantir que está tudo em ordem, que ela está funcionando, tá? Então npx expo start, ele vai aparecer o menu. Vou apertar a letra A para executar essa aplicação no Android. A gente espera ele executar o nosso projeto, só para a gente poder garantir. Olha só, a nossa aplicação já está em execução, carregando agora ali o nosso app e perfeito. Tanto que se a gente vier no app.tstx aqui e mudar para Expo Router V2, salvar, já vai refletir aqui. Então beleza. Nesse primeiro momento nós criamos o projeto. Agora vamos adicionar o Expo Router aqui, tá? Inclusive uma primeira novidade que eu já quero aproveitar para compartilhar com você com relação ao Expo Router é que toda a documentação dele está sendo levada, migrada para dentro da documentação oficial do próprio Expo. Porque se você pesquisar por Expo Router, você vai ver que tem uma documentação do próprio Expo Router separada. Tanto que até a versão anterior, todas as orientações e informações sobre o Expo Router você encontrava aqui. Só que agora essa documentação está sendo levada para dentro da própria documentação oficial do Expo, tá? Inclusive, se você notar aqui, ó, na própria introdução, ele já diz, ó, migração, e que essa documentação ela está sendo levada para dentro da documentação do Expo. Se você, por exemplo, quiser informações aqui sobre o routing, olha só,
ele vai só aparecer aqui esse box, esse card, apontando para a documentação oficial. E aí, se eu clicar aqui, ele vai me levar para a documentação oficial aqui do próprio Expo, tá? Então, essa já é uma primeira novidade de que a documentação oficial do Expo Router está sendo levada para dentro da documentação oficial do próprio Expo. Beleza? Inclusive, até aproveitando aqui nessa vibe de novidades em torno de documentações, a documentação oficial do Expo tá de cara nova. Não sei se você reparou, mas olha só, eu vou voltar aqui para o início da página aqui, né, da documentação do Expo, e olha só que lindona que tá. Eu achei muito bonito a nova home do Expo, trazendo várias informações. Olha só, tem inclusive aqui cases, mostrando exemplos. Olha só, eu achei muito bonito, inclusive, essa timeline que eles fizeram, mostrando as funcionalidades. Então, eu particularmente gostei muito dessa nova carinha aqui da documentação do Expo, né? Da página inicial da documentação do Expo. Então, a documentação do Expo também está de cara nova. Então, olha só, eu vou agora voltar aqui para a documentação do próprio Expo Router, dentro agora da própria documentação oficial do Expo. Então, eu posso até fechar aquela documentação. Aqui tem a parte de routing, tem aqui a introdução, né, que fala da motivação, e tem aqui a parte de instalação. Na instalação, você tem um início rápido. O início rápido é aquela primeira alternativa que eu mencionei para você, onde você consegue, veja só, criar o projeto e já criar esse projeto utilizando, por exemplo, aqui uma estratégia de navegação com tabs. Ele vai criar o projeto já com o Expo Router configurado e, inclusive, com algumas rotas de exemplo utilizando a navegação em tabs. Então, essa é uma opção que é o início rápido. Só que eu vou optar, como eu comentei no início do vídeo, pela instalação manual, para a gente fazer tudo desde o início. Por isso que eu primeiro criei o projeto, porque a primeira etapa aqui, ó, pressupõe que você já tem um projeto para adicionar o Expo Router nessa pegada mais manual, tá? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui na versão do nosso projeto, tá? Se a gente olhar aqui para o package.json, veja que nós temos o Expo 49 sendo utilizado aqui, perfeito, já com o React Native 0.72.1, ou seja, estamos aqui com as versões mais atuais e recentes aqui para a gente utilizar nessa aplicação. Então eu vou parar de executar esse projeto, deixa eu até fechar aqui a aplicação, para a gente fazer agora a instalação do Expo Router, ok? Então vamos lá, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é adicionar o próprio Expo Router e as suas dependências. Então eu vou clicar aqui em Copy e vou adicionar aqui, tá, no meu terminal, vou dar um Enter para ele fazer a instalação. Enquanto ele está fazendo a instalação, vamos dar uma olhada que dependências são essas, tá? As dependências, além do Expo Router, né, e suas dependências são o React Native Safety Area Context, que é para lidar com a área segura da tela, o React Native Screen, que é para lidar com a navegação em si, se mover de uma tela para outra, a parte de Expo Link, que inclusive uma das novidades é Deep Link universal dessa versão, tem aqui as constantes do Expo, a própria Status Bar, que inclusive já está disponível ali, mas não tem problema, e o React Native Gestually Render para lidar com gestos. Então essas são as dependências do Expo Router. Voltando aqui, ó, ele já terminou de fazer a instalação. Então, se a gente olhar para o package.json, vamos conferir. Então, olha só, temos aqui o Expo Router também na sua versão 2 no nosso projeto. Maravilha, agora a gente já adicionou ele, mas a próxima etapa é mudar aqui, ó, essa propriedade lá dentro do nosso package.json de main para mudar para Expo Router /entry. Então, vamos lá, vou copiar aqui. Vou voltar aqui para o projeto, tá? E no package.json eu vou procurar por essa propriedade de main, que por enquanto está apontando para esse diretório aqui, e eu vou trocar. Então eu vou utilizar aqui o Expo Router /entry. Coloco uma vírgula aqui, tá? E a próxima coisinha que a gente vai adicionar aqui é dentro do próprio app.json, tá? Nas propriedades do Expo a gente vai adicionar um esquema. Então vamos vir para cá, para o VS Code, app.json, e a gente vai adicionar aqui, ó, pode ser depois do slug, um esquema, e o esquema eu gosto de colocar o mesmo nome da aplicação. E a gente precisa adicionar também
lá dentro da propriedade web o bundler para ser o metro. Então, vamos lá também. Vou aqui para o final do documento, que geralmente está aqui, ó, vírgula, e vou adicionar essa propriedade. Beleza, a gente adicionou então essas propriedades e para finalizar, a finaleira aqui dessas configurações é adicionar o plugin do Expo Router dentro do nosso Babel config.js. Vamos fazer isso. Vou copiar aqui, volto aqui para o VS Code, vou no babel.config.js e vou adicionar aqui o nosso plugin aqui apontando para o Expo Router. Maravilha, então finalizamos. A princípio é isso. Esse outro step seria para versões inferiores a 49, mas não é o nosso caso. Vou até fechar aqui a documentação e a gente pode agora criar as rotas aqui da nossa aplicação, tá? E para criar as rotas da nossa aplicação, a gente cria elas dentro de uma pasta app, tá? E aqui eu já quero aproveitar para contar para você uma outra novidade dessa versão, tá? Na versão anterior, não tinha a opção padrão de você colocar a pasta app dentro da pasta SRC. A pasta SRC é uma pasta bastante utilizada, né, nos projetos para a gente separar aqueles arquivos e tudo aquilo que é criado por nós daqueles arquivos que já vem criado ali, que já vem junto, né, com a criação de um projeto. Então é uma prática muito comum, né, utilizar a pasta SRC para ter a estrutura da aplicação. E na versão anterior, se você quisesse colocar o app dentro da pasta SRC, você tinha que fazer uma configuração, porque isso não estava, a princípio, disponível. Ele não conseguia encontrar, né, a pasta app se você colocasse ela dentro da SRC por padrão. E uma novidade dessa versão é que agora ela já tem um suporte padrão para a pasta app dentro da pasta SRC. Então eu vou criar a pasta SRC e vou trazer o app para dentro dela, ó. Vou colocar o app dentro da pasta SRC. Maravilha. Então temos aqui dentro da pasta SRC a nossa pasta app. E agora a gente pode criar dentro da nossa pasta app aqui as nossas rotas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, ó, uma navegação em tabs. Eu coloco entre parênteses uma pasta, tá? O nome da pasta vai ser tabs entre parênteses. E aí dessa forma eu estou definindo aqui agora a minha estrutura de navegação em tabs. Eu vou criar aqui um index aqui dentro, que vai ser o nosso, aqui vai ser um index TSX, tá? E esse index TSX vai ser a rota inicial dentro dessas rotas que a gente vai ter em tabs, tá? Então eu vou criar aqui o nosso componente, export. Eu tenho que utilizar o default aqui, tá? Function. Por que eu tenho que utilizar o default aqui? Qual que é a premissa do Expo Router? A premissa do Expo Router é, a partir dos arquivos, né, que tem dentro da nossa pasta app, ele infere as rotas que vão estar disponíveis na nossa aplicação, ou seja, rotas baseadas nos arquivos, né? Então a gente já exporta isso por default para ele conseguir utilizar esses componentes como rotas da nossa aplicação. Eu vou criar aqui dentro um return, vai ter uma view por enquanto, vou dar um enter aqui para já importar do React Native, vai ter um texto também, vou importar do React Native e vou colocar aqui home por enquanto. Nessa view eu vou colocar a estilização aqui dentro do próprio objeto, dentro da própria propriedade de estilização, tá? Não vou me preocupar aqui em criar um arquivo separado não, tá? Então olha só, vamos lá, eu vou colocar um flex de um justify content center e vou fazer a mesma coisa com um align items, ok? Então vou fazer aqui contexto também. Contexto, eu vou só aumentar a fonte para 44 só para melhorar a legibilidade e vamos colocar um fonte Agit como bold e eu vou utilizar aqui o 700. Maravilha, já temos aqui a nossa home criada, beleza? Além aqui da nossa home, eu vou criar também uma outra interface. Eu vou duplicar esse arquivo e aí eu só mudo para profile e aqui também eu vou mudar para profile e aqui eu também vou mudar para profile. Então a gente vai ter dentro aqui das nossas rotas que vão ficar disponíveis ali na parte inferior do aplicativo, né, que é o menu em tabs, essas duas rotas aqui. Inclusive aqui dentro a gente pode criar um arquivo underline layout.tsx e dentro desse arquivo a gente pode definir como vai ser a estrutura da nossa
de navegação ali, né? A gente pode customizar as nossas rotas em tabs que a gente está criando aqui. Vou exportar então, ó, vou exportar por padrão também. Eu vou chamar de tab routes layout. E aqui a gente usa essa estrutura mesmo, tá? Underline layout. E aí ele entende que aqui a gente vai definir essa estrutura. Aqui faltou colocar a função. E no retorno aqui, ó, eu vou utilizar aqui dentro tabs. Eu vou pegar o tabs do Expo Router. E dentro aqui das nossas tabs, eu vou adicionar aqui, ó, tabs.screen. E simplesmente eu vou pôr o título aqui para nossa rota, que eu vou chamar a primeira de home. E aqui vou colocar também para o name, vou chamar de index, que aqui é o que a gente vai utilizar de fato para nossa rota. E esse title eu vou pôr ele dentro de options. Aqui é com ponto e não com igual. Pronto. Vou duplicar aqui, ó. E aí eu vou trocar aqui para profile no título, ou perfil, né? Perfil, e vamos colocar aqui, ó, início, né? E aqui a gente pode trocar também para colocar profile. Então, maravilha. Eu quero que você perceba que a gente não está dizendo aqui qual arquivo é o arquivo ou o componente que tem que ser renderizado para index e para profile. A gente não está definindo isso, né? Se você for utilizar o React Navigation, lá a gente precisa passar uma propriedade component para dizer qual é o arquivo, né? Qual é o componente que a gente quer renderizar quando essa rota for chamada. Aqui não, porque vai ser baseado nos próprios arquivos que estão dentro da nossa pasta app. Beleza, agora a gente tem essa estrutura inicial aqui de navegação da nossa aplicação. Já quero aproveitar também para te contar uma outra novidade antes da gente executar aqui o nosso projeto, tá? A outra novidade que eu quero compartilhar com você é que não precisa mais ter um arquivo de entrada. Na versão anterior tinha que criar, por exemplo, um index.js, por exemplo, para você definir, né, o ponto de entrada ali da sua navegação, da sua aplicação. E essa nova versão, a V2, você não precisa mais fazer isso. Inclusive, olha só, eu vou apagar o app.tsx, ó. Apaguei o app.tsx, que até então era o nosso arquivo de entrada, certo? Era o arquivo inicial ali, passava por ali, né, a nossa aplicação no momento que a gente executa o nosso projeto. Agora vamos executar para testar, ó. npx expo start. Aqui, ó, faltou... olha só, eu fui executar a aplicação e ele pediu para eu adicionar essas dependências também. Então vamos fazer isso. Deixa eu copiar aqui, que aí fica mais fácil. E vamos adicionar essas dependências aqui também, ó. Pronto. Que é o React Native Web e React DOM. Vamos adicionar essas dependências aqui que ele está pedindo. E maravilha. Agora vou executar o projeto normalmente. Foi, letrinha A para executar no Android. Vamos esperar ele terminar de carregar aqui a nossa aplicação. E maravilha, olha só, nossa aplicação já está rodando. Então perceba que eu deletei o app.tsx, não tem mais um arquivo aqui, né, na raiz aqui, fora da pasta src que aponta para o início ou para a estrutura da minha navegação, né? Não tem mais esse arquivo de entrada. Então essa também é uma novidade dessa versão, tá? Vamos tirar esse cabeçalho, né? A gente pode configurar, por isso que eu criei esse arquivo underline layout, tá? Dentro desse arquivo, você pode fazer as configurações na sua estrutura de navegação. Por exemplo, eu não quero aquele cabeçalho, então vem aqui Screen Option e uso essa propriedade para poder remover esse cabeçalho, tá? Ó, e aí, beleza, tá feito isso para as nossas rotas. A gente tem aqui, ó, início e o perfil aqui embaixo, ó, tá vendo? Ó? Deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver, ó, tá vendo? Ó?
A gente tem aqui, ó, início e o perfil. Mas vamos mudar o ícone, né? Tá com o ícone ali, ele traz aquela caixinha com um X dentro porque não tem nenhum ícone definido, tá? Então vamos fazer isso. Eu vou importar aqui uma biblioteca que já tem disponível dentro do próprio Expo. Aqui dentro de Vector Icons. Eu vou utilizar aqui Material Icons. E aqui, ó, a gente pode passar dentro das opções. A gente tem aqui o tab Bar Icon. E aqui a gente pode renderizar um ícone, ó. Vamos utilizar aqui o Material Icon. O nome do ícone aqui eu vou usar Home. E aqui, ó, eu vou perceber que já tem uma casinha, só que tá muito pequenininha, né? A gente pode também, ó, acessar aqui, ó, desestruturar o tamanho e a cor, porque a cor muda de acordo com o que está selecionado, né? Então a gente pode reaproveitar isso aqui também, ó. Então eu vou até quebrar em linhas assim, ó, que aí fica mais fácil de você visualizar. Então para a cor, vamos colocar primeiro o tamanho, né? Eu vou passar o size e vou fazer a mesma coisa com a cor, ó. Olha só, já ficou bem mais interessante. Vou copiar aqui essa linha e eu vou fazer o mesmo aqui embaixo, ó. Vamos só mudar aqui para person. Será que tem? Tem. E aí a gente tem ali, ó, início e perfil. Então, olha a facilidade, né, para a gente ter as rotas aqui disponíveis. Então, ele já reconheceu. Se eu adicionar mais um arquivo aqui, ó, por exemplo, vou duplicar aqui o profile. Eu vou adicionar aqui, por exemplo, um settings. E aí vou colocar como configurações e settings. Veja que a gente aqui, ó, já vai ter disponível uma rota nova. Olha só, tá vendo, ó? Lá dentro do nosso app, olha só, a gente já tem, ó, uma rota nova disponível, que é essa rota de configurações, ó. Agora eu quero que você perceba o seguinte, um outro ponto, tá, que vale a pena mencionar. Perceba que eu só adicionei esse arquivo novo e ele já apareceu como uma rota disponível nas minhas tabs. Por quê? Eu criei esse arquivo dentro dessa pasta tabs, beleza? Esse é o primeiro ponto. Outra coisa que eu quero também que você observe é que esse arquivo aqui, essa rota, eu não coloquei ela dentro do layout. Tá vendo? Ó? Dentro do layout a gente usa para fazer as configurações. E claro, com certeza eu vou adicionar aqui, porque olha só, vou adicionar aqui porque eu quero mudar o ícone, eu quero configurar a exibição daquela opção ali. Então você pode fazer isso dentro do layout. Então o arquivo de layout você usa para configurar a sua estrutura de navegação, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou colocar aqui o name dele como configurações, igual eu coloquei, settings, e aqui configurações. E aqui, ó, vamos ver se a gente acha algum ícone de config ou vamos ver aqui um ícone de tem. Maravilha. Então, olha só, a gente tem aqui, ó, agora 3 rotas disponíveis aqui na nossa aplicação: Home, Perfil e Configurações. Adicionamos aqui, tá? Então, bem legal, né? Uma outra coisa também que você consegue fazer é o seguinte, ó. Uma novidade, tá? Uma outra novidade aqui dessa versão é que agora a gente tem rotas digitadas, tá? Ou seja, o TypeScript consegue reconhecer quais são os nomes de rotas, quais são as rotas que estão disponíveis na nossa aplicação a partir da nossa estrutura de navegação que a gente definir aqui no nosso projeto. Então aqui dentro da pasta app a gente definiu, por exemplo, uma estrutura de navegação em tabs e a gente consegue então ter essas rotas aí disponíveis para a gente selecionar. Só que, olha só, a gente precisa ativar isso dentro do nosso projeto, tá? Primeiro, deixa eu mostrar para você o seguinte, ó. Por exemplo, dentro da home, eu vou colocar aqui um botão e eu vou usar aqui um button. Vou usar aqui um button por enquanto. Vou importar esse botão ali do React Native. O título dele, eu vou colocar configurações, por exemplo. Tá? Esse vai ser o botão que vai aparecer aqui na home, ó, no início, configurações. E quando eu clicar nesse botão, eu quero ir para configurações, tá?
Ah, uma outra coisa, ao invés de usar o botão, deixa eu aproveitar e mostrar uma coisa que tem no Expo Router, né? Ó, dentro, deixa o botão aí, deixa eu pegar aqui uma outra coisa. Dentro do Expo Router, já vou aproveitar e também mostrar isso, que é bem legal. A gente tem um componente de link. E a gente pode usar esse link aqui, ó, e envolver o nosso componente por esse link do Expo Router. E aqui ele tem uma propriedade, ó, de href que segue a ideia, né, de navegação muito igual a gente faz na web. Então, se eu colocar aqui, ó, abrir aspas, eu posso colocar barra e colocar o nome da rota que eu quero levar o usuário, tá? Que eu quero navegar. Perceba que quando eu coloco o barra aqui, ele não está me sugerindo as rotas, ou seja, quais rotas eu tenho por enquanto? A index, a profile e a de configurações, né? Então a gente tem essas 3 rotas disponíveis, mas ele não está aparecendo, ele está me mostrando arquivos e diretórios, e não é o que eu quero. Mas se eu fazer a navegação aqui, vai funcionar. Por exemplo, ó, eu vou colocar aqui a rota de configurações e vou salvar. Agora eu preciso passar essa propriedade aqui também, ó, asChild. Por quê? Para ele repassar essa interação de toque para o nosso button baseado na rota que a gente está utilizando, tá? Então ele vai utilizar, por exemplo, a propriedade de onPress do button para poder navegar quando eu clicar. Por isso que a gente passa essa propriedade, tá? Para ele usar aqui o button nessa interação. Então se eu clicar em configurações, olha só, aqui, ó, deixa eu... Ó, agora foi, não tinha salvo, ó. Então se eu clicar aqui em configurações, olha só, foi para configurações, tá? Então, percebe que agora a gente está fazendo a navegação. Se eu colocar aqui, por exemplo, profile, e eu colocar aqui meu perfil, e eu clicar em meu perfil, ele vai me levar aqui para a rota de profile, tá? Então, beleza. Só que eu não tenho ajuda aqui, né, do TypeScript me dizendo quais rotas estão disponíveis aqui, né? Então, quando eu coloco barra, ele me mostra pastas, e se eu colocar aqui a barra e depois Ctrl /espaço, ele não me mostra nada também. Eu quero poder utilizar esse recurso novo de rotas digitadas. Para fazer isso, a gente primeiro precisa ativar essa opção dentro do nosso app.json. No nosso app.json, a gente pode fazer isso depois aqui do web, tá? Eu vou adicionar essa propriedade aqui, experiment, e aqui dentro um typed routes, e eu vou colocar como true, ou seja, estou ativando aqui essa opção de rotas digitadas aqui. Mas se eu voltar para cá e tentar visualizar elas, olha só, tá vendo que não está aparecendo ainda nada? Por quê? Eu preciso executar a aplicação, ó, vou parar o projeto e eu vou executar de novo para ele recarregar a aplicação com aquela configuração que a gente fez. Então npx expo start, e você vai reparar o seguinte, ó, ele adicionou um arquivo expo.env.d.ts. Inclusive ele mostra aqui, ó, na saída, tá vendo, ó? Inclusive ele fez essa configuração para nós. Se a gente olhar para esse arquivo, a gente tem aqui, ó, essa referência. E olha só agora a mágica. Deixa eu recarregar o app primeiro, né? Isso daqui é um recurso muito legal, que eu particularmente curti muito e vai ajudar muito também, né, a evitar colocar nome de rotas erradas, né? Olha só agora, ó, se eu colocar aqui, ó, o barra, olha que legal, aparece as opções de rotas disponíveis baseado na nossa estrutura de navegação, e isso é muito massa. Eu curti muito essa novidade e, como eu disse, ajuda, né, a evitar aí que você digite um nome de rota errado, por exemplo, né? Então eu posso navegar aqui, colocar configurações, por exemplo. Vamos colocar aqui configurações, e aí se eu clicar aqui em configurações, olha só, foi para lá, então tá funcionando numa boa, tá? Então você pode ativar ali dentro do app.json o typed routes para poder utilizar as rotas digitadas. Você viu que ele cria esse arquivo, né, esse expo.env.ts ali no projeto, e o que é legal é que a gente consegue também trabalhar com rotas dinâmicas. Deixa eu mostrar para você aqui a parte de rotas dinâmicas, tá? Por exemplo, para fazer rotas dinâmicas, eu vou criar dentro do nosso app uma pasta nova, eu vou chamar de produto, essa pasta, product, aliás, e dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo
que vai ter o nome entre colchetes ID e aí o ponto .tsx. Por que tem esse colchetes aqui, esse ID? Porque a gente vai repassar um parâmetro, tá? Para essa rota. Por exemplo, o ID do produto para a gente carregar, digamos, os detalhes desse produto, tá? Então, a gente vai utilizar essa estratégia aqui. Bom, aqui dentro eu vou criar a estrutura desse nosso componente. Vou fazer o seguinte, ó. Vou até copiar aqui do index e coloco aqui. E aí eu só troco aqui para product. Aqui eu vou chamar aqui de produto, por exemplo. 2 pontos. E eu posso tirar aqui esse button que eu não vou usar e tiro aqui, tá? E maravilha. Agora, olha só que interessante. Eu quero recuperar o ID desse produto que vai ser passado aqui como um parâmetro. Então eu posso utilizar aqui, ó, o use search params de dentro do próprio Expo Router, tá? Então a gente está utilizando aqui, ó, o use search params de dentro do Expo Router e olha só agora que interessante. Dentro aqui, ó, eu já vou desestruturar o parâmetro. Se eu apertar Ctrl barra de espaço, meu Deus, ele já identificou que o parâmetro é um ID baseado ali na estrutura da nossa navegação, né? Aqui no ID como um parâmetro dessa rota de produto. Olha isso, né? Isso ajuda muito na produtividade, né? Então, eu seleciono o ID, vou colocar o ID aqui, ó. E agora, para a gente testar, vou fazer o seguinte, no nosso index, eu vou colocar aqui para abrir product, barra, e eu vou colocar, por exemplo, 5, que é o código, o ID, né, desse produto. E vou colocar aqui ver produto, por exemplo. Se eu clicar em ver produto, olha só, é o 5 que está aqui. Vou voltar, se eu colocar, por exemplo, 77, olha só, é o 77 que está aqui, ou seja, a gente está repassando esse ID aqui, ó, para a nossa rota, né, recuperando essa informação aqui, e o legal é que ele já identificou qual é o parâmetro que a nossa rota recebe. Percebe que a gente não tem aqui a navegação em tabs aqui embaixo, porque essa pasta aqui, ó, eu não coloquei nela uma estrutura de navegação. Então, por padrão, ele assume a estratégia de navegação em pilha, né? O stack, tá bom? Então, já aproveita e fica também essa outra observação. Uma outra novidade que eu curti bastante dessa versão são os aliased imports, ou importações com alias. Deixa eu te mostrar isso, tá? Isso também está disponível de forma... A gente tem que habilitar isso também, tá? Dentro do app.json, aliás, e eu já vou mostrar isso para você. Primeiro, deixa eu te dar um exemplo aqui para ficar bem claro, tá? É muito comum a gente ter dentro da nossa aplicação, por exemplo, uma pasta components. Eu vou criar, por exemplo, um componente novo aqui. Vou chamar ele de button.tsx. Dentro desse botão, vamos exportar ele. Export. Aqui não precisa ser por padrão não, tá? Um default. Vamos colocar um button. E vou retornar dentro aqui desse button. Vou utilizar aqui um touchable opacity. Aqui, do React Native. Dentro desse touchable opacity, vamos também usar um text. E aqui dentro do texto, eu vou receber uma propriedade. Eu já vou até tipar aqui, ó. Que a gente vai ter um title, que vai ser uma string. E aí a gente vai receber esse title aqui. E vamos repassar ele aqui. Show. Agora na estilização aqui, ó, vamos já levar esse botão aqui para o nosso index. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou tirar esse link aqui por enquanto, esse button também, porque agora a gente vai usar o nosso próprio componente de button. Title, vamos colocar aqui um ver produto, por exemplo, ou vamos colocar configurações. Pronto. Maravilha. Deixa ali o Expo Router por enquanto, porque provavelmente a gente vai usar esse link também. Deixa eu voltar aqui para o início, vai aparecer só configurações, mas vamos melhorar aqui o visual um pouco desse botão aqui, ó. Largura de 200, vou colocar um padding de 16, vou colocar aqui um background color
Vou usar aqui o roxinho da Rocket, 80.25.7.E5. Faltou o jogo da velha aqui, que não tem esse 3. E vou colocar também um Align Item Center. Vamos ver como tá ficando. E vamos pôr um Border Radius de 7. Beleza, agora nesse texto aqui, vamos colocar um font size um pouquinho maior, de 16. A cor, vou colocar aqui a cor branca. E vou colocar aqui também um font Agit de 700 para ter um bold. Beleza, a gente tem um botãozinho ali já definido, tá? Ali como um componente. Por que eu fiz esse exemplo? Porque eu queria te mostrar isso daqui, ó. Tá vendo, ó? Conforme você vai desenvolvendo a tua aplicação, você vai expandindo a estrutura, né, de pastas e de arquivos, é muito comum isso acontecer, né? Às vezes você tem pasta dentro de pasta, né? Ou arquivo dentro de pasta, de pasta, de pasta, de pasta. Aí é muito comum isso ficar cada vez maior, né? Por exemplo, 2 pontos barra, 2 pontos barra, 2 pontos barra, 2 pontos barra e assim por diante, né? Então a gente pode agora trabalhar com importações com alias, né? Colocar um nome e usar uma referência relativa das importações. E agora a gente consegue utilizar isso dentro do Expo, ativando aqui dentro do app.json também, aqui dentro, ó, vou colocar depois aqui do typed routed, a gente vai adicionar aqui, ó, o ts config paths, e aí eu vou ativar aqui também, tá? Para a gente utilizar, então, esses caminhos nomeados, né? E antes dessa versão, se você quisesse utilizar isso, você teria que utilizar uma outra estratégia, fazer a configuração para poder utilizar esses nomes, né? Com esses caminhos nomeados. Agora, a gente pode ativar isso simplesmente aqui dentro do app.json. Então, agora a gente pode, no nosso tsconfig aqui, ó, .json, eu vou adicionar dentro de compiler options, e aqui a gente pode adicionar a propriedade, ó, base URL, para dizer onde é a raiz do nosso projeto. Vou colocar que a raiz é aqui em ponto barra, tá? src, e aqui a gente pode adicionar os caminhos, tá? E eu vou adicionar aqui dentro de paths, por exemplo, ó, eu vou adicionar um arroba, barra asterisco, e eu vou dizer o seguinte, olha, quando for isso daqui, pode pegar qualquer arquivo dentro desse diretório, tá? Porque aí todas as pastas eu vou começar com arroba barra. Agora, se você quiser definir um nome para cada pasta, é só você adicionar aqui também, tá? Mas eu vou usar esse exemplo. Olha só, se eu vier, por exemplo, e colocar aqui nesse botão, né? Ó, vou apagar esse nome. E se eu colocar agora, ó, um arroba barra, olha só, ele já mostra para mim as pastas que estão disponíveis. E aí eu posso pegar componente e button direto, tá? Então a gente tem essa opção aqui, componentes, button, agora sim, com o B maiúsculo. Então agora a gente já tem essa opção, tá? Ele tá aparecendo aqui porque a gente precisa recarregar nossa aplicação, tá? Por isso que ele apareceu aquele alerta. Vou dar um Ctrl C aqui para a gente executar novamente o nosso app. Ó, vou executar ele de novo. Ó, agora perceba que ele apareceu a mensagem, ó, de que ele ativou aqui os path alias, certo? Essa funcionalidade. Agora eu vou recarregar a aplicação. Aí ele vai funcionar. Sempre que a gente faz configuração, modifica esses arquivos, aí é bom reiniciar o projeto, tá? Para ele e executa ele de novo, beleza? Bom, essas são as novidades que são mais voltadas para aplicações mobile, utilizando o Expo Router, porque com o Expo a gente já consegue utilizar a mesma aplicação também na web. E o Expo Router V2 trouxe algumas novidades para as aplicações web utilizando o React Native. O primeiro são as rotas estáticas, tá? Então, o Expo Router V2 é a primeira versão do Expo aí, web, né, a ter suporte de primeira classe para geração estática em tempo de compilação, que também é bastante útil para fazer SEO, né? Por exemplo, ó, antes deixa eu mostrar o seguinte, eu vou fechar agora
aqui a aplicação no mobile. Eu vou fechar inclusive o emulador. Vamos focar agora em utilizar essa aplicação na web. Vou apertar aqui, ó, o W para abrir ela no navegador. E olha só, ele já está carregando aqui a nossa aplicação no navegador. Vou até deixar ela aqui do ladinho. Diminuir aqui um pouquinho. E olha só, a gente tem a nossa aplicação rodando aqui no navegador, né? Então, início, perfil, configurações. Se eu clicar em configurações aqui, ele não está fazendo nada? Deixa eu ver. Não está fazendo nada, né? Beleza. Nosso componente não está apontando para lugar nenhum, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui, deixa eu até aproveitar e já mostrar uma coisinha, ó. Eu vou usar o link aqui, envolvendo esse componente. E aqui eu vou utilizar, por exemplo, href. Eu vou usar aqui a rota de produto, passando, por exemplo, o produto 15, e eu passo aqui um sChild para usar esse componente aqui. Só que perceba que para usar esse componente aqui, eu preciso fazer uma adaptação. Por quê? O link precisa acessar as referências desse botão aqui para utilizar ele. Então eu preciso fazer um ajuste aqui, ó. Dentro do nosso button, a gente agora vai utilizar de dentro do React, nós vamos utilizar aqui, ó, o forward ref para repassar lá para o nosso link a referência desse nosso componente aqui de button. Inclusive, agora olhando aqui que eu vi que a minha câmera está na frente. Deixa eu subir aqui um pouco e aí você consegue visualizar. Pronto, olha só. Então tá aqui, tá? O perfil, configurações e o início. Aí agora minha câmera não fica na frente, desculpa por isso. Bom, então vamos lá. Vamos utilizar o forward ref para a gente repassar, então, essa referência do nosso componente ali para o link, tá? Então aqui, ó, eu vou mudar, não vai ser uma função, vai ser uma constante. Posso até já exportar ela. Vai ser uma constante. Vamos colocar aqui igual. Colocar aqui como uma arrow function, tá? E aqui, ó, a gente vai utilizar o forward ref. E aqui para o forward ref, ó, a gente vai abrir um parênteses aqui. Opa, abrir aqui um parênteses. E aí a gente vai fechar mais um parênteses dele aqui. Só que agora a gente vai passar para ele a tipagem aqui, tá? E a tipagem aqui do nosso forward ref vai ser de primeiro, qual é o componente, que é um touchable opacity que a gente quer utilizar. E agora as props desse nosso componente, ó. Inclusive a gente pode também pegar aqui as tipagens do touchable opacity com touchable opacity props e adicionar junto aqui. E agora aqui, ó, além do title, a gente não precisa mais, né, definir a tipagem aqui, porque a gente já está passando ela aqui. E além de recuperar aqui o title, a gente vai conseguir recuperar a referência. Inclusive a gente pode repassar essa referência aqui para o nosso touchable opacity. A gente passa a referência aqui. E agora, ó, eu vou pegar todo o restante. Então, além do title, eu vou pegar todo o restante e vou repassar aqui para o nosso touchable opacity. Pronto. Agora eu vou recarregar a aplicação aqui, ó. Vou recarregar ela de novo e maravilha. Agora, se eu clicar em configurações, ele vai, tá vendo? Para produto. Vou clicar em voltar. Então, por que a gente precisa fazer esse ajuste? Porque como a gente está utilizando aqui o botão como um filho do link e o link quer acessar as referências desse botão para fazer essa navegação, então para a gente repassar essas referências, aí a gente precisa utilizar o forward ref, tá? E aí a gente recupera a referência aqui e aí consegue utilizar tranquilamente o botão dentro do nosso link, beleza? Então, maravilha. Deixa eu fechar tudo aqui que tem muita coisa aberta para a gente focar aqui nessas novidades, tá? Então, agora eu quero mostrar para você uma outra novidade, que são as rotas estáticas, que é a primeira versão do Expo aí para web que tem suporte de primeira classe para geração estática em tempo aí de compilação, que é bastante útil, inclusive para SEO, tá? E junto aí a gente também tem a possibilidade de utilizar um arquivo que é a criação desse arquivo tem que ter ali no nome um sinal de mais HTML, esse é o nome do arquivo, na raiz da pasta app para a gente definir informações aí globais, digamos assim, para nossa aplicação, mais focada nessa parte de SEO também. Então é como um wrapper
HTML aí para você utilizar na aplicação. Então, primeiro vamos ativar isso também dentro do nosso projeto, tá? Para a gente ativar isso, a gente precisa dar uma olhadinha na documentação que tem algumas etapas lá, tá? Então, vou até procurar aqui, ó, por static, vamos direto na static rendering expo. Aí já cai direto aqui, ó, mais fácil. Bom, aqui, primeira coisa, a gente vai ter que ativar esse output aqui como estático, aqui dentro do app.json. Pode ser aqui depois dessa configuração do metro. O próximo passo é a gente configurar aqui o nosso metro config, que não tem ainda, então a gente adiciona ele. Então vamos criar aqui um metro.config.js. A gente copia e coloca aqui dentro. E o próximo passo é a gente fazer... ele requer aqui o React Refresh. Então, a gente pode instalar ele. Vou até parar a aplicação. Vamos instalar ele aqui para a gente utilizar no nosso projeto. Olha, já está aqui. E também vamos adicionar aqui esse resolution no nosso package.json. Então, vou adicionar ele aqui. Vou tomar a vírgulazinha e maravilha, pronto. Temos as configurações feitas. Agora a gente pode trabalhar nessa utilização. Ó, vou executar de novo a nossa aplicação e, inclusive, até antes de executar a nossa aplicação, vou fazer já esse arquivo. Ó, dentro do app aqui, eu vou criar um arquivo. Começa com um sinalzinho de mais. Vai ser html.tsx. Dentro desse html.tsx, a gente pode criar, então, esse wrapper HTML para nossa aplicação e definir metas, definir, enfim, aquilo que foi interessante ali, também pensando em SEO, para a sua aplicação utilizando o Expo, tá? Então, aqui, ó, vou criar já exportando por padrão uma função que eu vou chamar de root. E a gente vai retornar aqui a estrutura de uma página HTML. Então, a gente vai ter, por exemplo, HTML, pode ser aqui esse language, a gente vai colocar também um head. Dentro desse head, a gente pode colocar como meta um meta charset, por exemplo, meta charset UTF-8. Também vou colocar aqui o meta name viewport. E aqui a gente pode utilizar essa daqui. E eu vou colocar aqui também, depois do head, o body. E dentro aqui desse body, eu vou colocar um título. Eu vou usar um H1. E eu vou colocar adicionado no HTML. E vou salvar. Agora, olha só, eu vou recarregar a aplicação. Vou executar ela novamente aqui. Vamos esperar ele executar, ó. Vou recarregar o app. Olha, já está recarregando aqui. E, olha só. Tá vendo que apareceu ali o texto que a gente adicionou pelo HTML? Só que eu quero usar toda aqui a nossa aplicação aqui dentro, né? Então, a gente pode pegar aqui, ó, o children e repassar esse children para cá, ó. Para dentro aqui do nosso body, ó. Vou salvar aqui. E vou recarregar aqui a nossa aplicação, ó. Olha só, tá lá o nosso conteúdo. Só que percebe que o menu tá lá em cima, né? Porque ele não conseguiu definir a altura da nossa interface. Mas a gente pode fazer o seguinte, importar aqui, ó, de dentro do Expo Router HTML, a gente pode importar aqui a Scroll View Styles e usar essa estilização aqui, ó. Então, depois dentro aqui do nosso head, ó, eu vou trazer para cá a estilização da nossa aplicação, né? Dessa parte de scroll, ó. Vou salvar e agora eu vou recarregar aqui a nossa aplicação. Olha só, voltou o nosso conteúdo, tá? Então, o nosso conteúdo tá aqui, belezinha, tá? Olha só, tá aqui a nossa interface. Só que aí, percebe que ele tá dando esse erro aqui, né? Do children. Então, a gente pode resolver com 2 pontos aqui. Colocar aqui o children, o tipo dele é um React Node. Pronto, ele não vai dar mais esse alerta. Então, olha só que interessante, né?
a gente tá colocando aqui um wrapper por volta. Se eu tirar esse H1, ó, e atualizar a página, ó, voltou a ficar, né? Então, bem interessante, né? Se eu colocar aqui o H1, recarregar, olha só. Então, você consegue usar esse... Só que aqui eu vou tirar, né? Não vou deixar esse H1. Só queria mostrar que você consegue utilizar esse HTML aqui, né? Com um sinalzinho de mais, para criar esse wrapper HTML para tua aplicação. Inclusive, uma outra coisa que você consegue fazer é exportar esse projeto, tá? Então, por exemplo, ó, eu vou abrir um novo terminal aqui e eu vou executar, por exemplo, npx expo export. Posso passar, inclusive, a flag aqui de platform, falar que eu quero exportar para a web. E percebe que agora ele está criando uma pasta aqui, ó. Olha só, ele vai exportar o conteúdo aqui dentro, assim que ele terminar. Vamos esperar ele terminar aqui de executar. E maravilha, olha só, ele terminou de exportar o nosso projeto. Olha só que louco, tá vendo? Ó? Você vai ver que tem aqui, ó, as nossas rotas. Olha só, todas as informações aqui das nossas rotas, a estilização. A gente tem aqui profile, configurações, enfim. Então a gente tem tudo exportado aqui, ó. Tá? Posso ir direto lá na pasta. E olha só, tá aqui o nosso projeto exportado, ó. Vou abrir ele aqui pra gente olhar. E olha só, tá vendo? Então a gente tem nosso projeto exportado aqui também. Então, bem interessante. A gente também tem essa opção. Vou apagar essa pasta, não quero utilizar ela não, tá bom? Só foi mesmo para mostrar para você que a gente tem essa opção também disponível. E para a gente finalizar aqui essa sessão de novidades, aqui ó, dentro da documentação, a gente vai encontrar aqui também, deixa eu procurar por Metro Config. A gente tem também algumas novidades aqui do Metro. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Dentro do Metro, agora a gente tem algumas opções bem interessantes, como, por exemplo, utilizar CSS, tá? Em primeira classe. Olha só o que a gente consegue fazer, tá? Inclusive, a gente tem que habilitar, tá? O CSS, a utilização dele aqui dentro do nosso Metro. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, dentro do metro.config.js. A gente vai adicionar aqui, ó, essa configuração, de que agora a gente vai habilitar aqui o CSS para utilizar. E aí, como a gente fez essa configuração, a gente precisa parar o nosso projeto e executar ele de novo. Então, ó, vou parar ele, vou executar ele de novo, tá? Deixa eu abrir aqui o nosso projeto aqui. Vou recarregar ele, ó. Deixa eu recarregar por aqui que é mais fácil. Esperar ele recarregar a nossa aplicação. E dentro da pasta tabs eu vou criar um styles.css, por exemplo. Então, estou criando um arquivo de estilo aqui, um CSS. E aí eu posso, por exemplo, criar um container e colocar, por exemplo, um background color como sendo vermelho. Vou usar essa cor para ficar bem chamativa, digamos assim, tá? E aí, no nosso index aqui, ó, eu posso utilizar ele dessa forma, ó. Importar o CSS aqui dentro. Olha só, vou importar o CSS aqui dentro. E agora, para eu utilizar essa classe de container, eu posso fazer o seguinte. Quero utilizar, por exemplo, aqui nessa view, ó. Eu vou quebrar a estilização dela assim, para ficar mais fácil para você visualizar. E aqui, ó, eu posso colocar vírgula. E se eu quero utilizar uma classe lá do CSS, ó, vou colocar aqui, ó, $, CSS como true. E aí, em seguida, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero utilizar underline, 2 pontos, a classe container. E olha o vermelho sendo aplicado lá. Agora, o que vai prevalecer aqui vai ser essa classe. Se eu tirar esse CSS true aqui, ó, daí ele não rola, tá? Então, tem que colocar ele para ele aplicar aqui o que a gente definiu aqui dentro. Então, olha só que interessante, tá? E, além disso, tem outras possibilidades também, tá? Vamos voltar aqui para a documentação. Olha só. Dá para usar aqui, por exemplo, o CSS Modules. Você consegue também utilizar agora Pull CSS, Sass, dá para usar o Tailwind também. E aí é só você vir aqui fazer todo o passo a passo, as configurações necessárias para você habilitar. Mas olha só as possibilidades que agora a gente também tem aqui para utilizar nas aplicações web com o Expo, tá? Então eu queria compartilhar muito com você essas possibilidades para você ficar também por dentro das novidades que a versão aí do Expo Router está trazendo, tá?
Conta aqui nos comentários, por favor, o que você achou dessa versão, qual funcionalidade você mais curtiu, enfim, coloca aqui pra gente saber e trocar uma ideia também. E eu espero que você tenha curtido o vídeo de hoje, tá? Eu vou ficando por aqui, mas antes curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas, tá? Um forte abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Valeu e até mais!